Shalom a todos, shalom a todos. My name is Pedro Madinho and worshippers of the Christ Albo, o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 33. Estou aqui com o ensinamento bíblico. Irmãos amados e irmãs amadas, todo aquele que comete pecado, desobedece à lei de Deus. Todo aquele que comete pecado desobedece à lei de Deus. Porque o pecado é uma desobediência a Deus. Porque o pecado é uma desobediência a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado desobedece à lei de Deus, porque o pecado é uma desobediência a Deus. Irmãos amados e irmãs amadas, amar o pecado é desobedecer a Deus. Amar o pecado é desobedecer a Deus. Devemos fugir do pecado. Irmãos amados, quando se trata do pecado, devemos fugir. Assim como está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Quando se trata do pecado, devemos fugir. Devemos fugir da prostituição. Devemos fugir da prostituição. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Devemos fugir da prostituição. Deus odeia o pecado. Irmãos amados e irmãs amadas, todo aquele que comete pecado desobedece à lei de Deus, porque o pecado é uma desobediência a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado desobedece à lei de Deus, porque o pecado é uma desobediência a Deus. Irmãos amados, o pecado separa o homem de Deus. Deus odeia o pecado. O pecado separa o homem de Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Irmãos amados, quando se trata do pecado, devemos fugir. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Irmãos amados, Deus odeia o pecado. Quem comete pecado é do diabo. 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 Quem comete pecado é do diabo.
Quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Quando se trata do pecado, devemos fugir. 1 Coríntios capítulo 6,